Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Nesse espaço e nesse tempo, eu tenho falado sobre aquelas demandas e desafios do advogado contemporâneo, que vão muito além dos códigos e das leis. Aqui eu tenho falado sobre as mudanças e os desafios do universo jurídico, que diariamente tem cobrado o desenvolvimento de novas habilidades e uma nova forma de se pensar e de se entregar ao direito. E isso no contexto de profundas mudanças provocadas pela pandemia, que insiste em permanecer assolando a Terra. E que já tem mostrado seus reflexos na forma como conduzimos as nossas carreiras, como fazemos as nossas escolhas e como administramos a nossa vida. E isso para dizer o mínimo. E dentro desse grande escopo de mudanças e tendências, caso você queira mandar uma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para sileliasago@gmail.com. Ou, se preferir, pode me enviar mensagens também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram, se não cair. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse espaço eu tenho falado das demandas e desafios que afetam a todos nós. Portanto, fique muito à vontade para compartilhar o Além da Lei com amigos de outras áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. E eu quero começar o episódio de hoje contando o que me levou a escolher esse tema. Recentemente eu ministrei aqui na ESA um curso de formação de gestores, que cá para nós foi um sucesso. Mas logo no início, quando eu comecei a falar da responsabilidade do cuidado das lideranças no que se refere à motivação, à performance e às entregas das suas equipes, a primeira pergunta que surgiu entre eles foi: mas professora, você vai falar também sobre como cuidar de quem cuida? E no decorrer do curso ficou bem claro para mim que todos nós, em certa medida, estamos precisando de cuidados. E isso independente de ocuparmos uma posição de liderança formal, com direito a crachá e tudo. Porque todos nós, em algum momento ou de alguma forma, exercemos um certo grau de liderança. Às vezes formal, profissional, mas às vezes começou lá na infância, nas brincadeiras de rua. Depois foi nos trabalhos em grupo da escola, depois na família, ou junto dos amigos, ou mesmo no meio de colegas de trabalho. Então, a pergunta que tem ecoado em vários contextos é: quem cuida de quem cuida? E para falar sobre esse tema, que de tão importante é quase vital, e eu, que não sou boba nem nada, convidei alguém que entende muito, mas muito mais disso do que eu. E eu tô falando da doutora Ellen Lessa. Ela é médica especialista em clínica médica e geriatria pela USP. Possui certificação nacional e internacional em medicina do estilo de vida e atualmente é médica do Hospital Israelita Albert Einstein. Ou seja, além de linda, ela é uma fera. É a própria A Bela e a Fera num episódio só. E ela vai dividir com a gente um pouco do muito que ela sabe sobre a importância cada vez maior do autocuidado.
Seja muito bem-vinda, doutora Ellen. É um prazer, um privilégio tê-la aqui com a gente. Silvia, muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu amo o seu podcast, me divirto e aprendo demais. E eu fiquei muito feliz com a sua escolha desse tema, porque realmente é um tema muito relevante. Bom, então, se ela aprende com a gente, agora a gente que vai aprender com ela, certo? Vamos à forra. Doutora Ellen, então vamos lá. Em primeiro lugar, sempre as primeiras coisas, certo? Então eu gostaria que a senhora explicasse para nós o que é e o que não é autocuidado. E até que ponto eu posso cair naquela armadilha de considerar o autocuidado como uma atitude de egoísmo da minha parte. Olha, Silvia, autocuidado é tudo aquilo que a gente faz genuinamente para cuidar do nosso bem-estar e atender às nossas necessidades. Então, o primeiro passo para a gente falar sobre esse assunto é: a gente precisa se conhecer, a gente precisa parar um pouquinho, olhar para a gente e detectar do que eu estou precisando nesse exato momento. Faz o exercício, você agora. Do que eu estou precisando? Será que eu estou precisando de água? Estou precisando de uma massagem? Estou precisando de alguém para me ouvir? Estou precisando simplesmente parar um pouquinho, respirar. Autocuidado é muito amplo. Só a gente sabe o que a gente precisa. E a gente só sabe o que a gente precisa quando a gente para se autoanalisar e se conhecer. O corpo dá sinais. Quando a gente está esgotado, irritado, impaciente, cansado, sem forças para começar ou continuar o dia, é sinal que a gente precisa parar um pouquinho e pensar: o que eu estou precisando? O que meu corpo está falando? E autocuidado não é você fazer uma coisa porque o seu médico mandou, você fazer uma coisa porque as pessoas estão dizendo que você precisa fazer ou porque você viu que é importante, mas você não sente essa necessidade. O autocuidado tem que ser genuíno. A gente tem que fazer o que a gente precisa porque a gente realmente entende essa necessidade. Toda vez que você está fazendo porque alguém te mandou, não está sendo autocuidado genuíno. Porque quando a gente fala em autocuidado, o eu é protagonista. Entendi. Porque quando eu faço porque alguém me manda, eu não tenho prazer naquilo. E aquilo acaba sendo um peso, um sofrimento para mim. E, Silvia, você trouxe aqui o que te fez pensar nesse tema, né? E todos os líderes já têm uma personalidade de liderança. Então a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer que tudo flua bem, a gente se desgasta, a gente se entrega, mas a gente precisa ter limites, né? E quem cuida de quem cuida? Muitas vezes a gente não vai ter ninguém cuidando de nós. E o autocuidado é uma autorresponsabilidade. Eu tenho que assumir para mim a responsabilidade do meu autocuidado. Porque enquanto eu esperar surgir um sintoma, enquanto eu esperar um diagnóstico, enquanto eu esperar uma consequência, eu já estou chegando atrasado no ponto do autocuidado. E nessa sociedade que está saindo de uma experiência inédita e impensável de pandemia, e aí a gente está delimitando esse contexto, qual a importância do autocuidado nesse momento que a gente está vivendo? Olha, Silvia, se eu te contar que essa pandemia apenas revelou outras pandemias silenciosas... Eu não vou duvidar. Silvia, e aqui a gente está falando da epidemia do sedentarismo, da inatividade física, a gente está falando da epidemia do excesso de peso e a gente está falando da epidemia de transtornos mentais, de sofrimento. E aí a gente passa por ansiedade, por depressão, por sobrecarga em todas as faixas etárias. E a gente passa também pela epidemia de uma sociedade que está envelhecendo em uma velocidade muito mais acelerada do que a nossa sociedade está preparada. E aqui eu posso estar falando também para pessoas que, além da sua jornada de trabalho, tem uma outra jornada de cuidado em casa, seja do seu pet, dos filhos ou de uma pessoa idosa, uma pessoa que tem problemas de saúde. E quem cuida de quem cuida também quando nós somos líderes na área de saúde, líderes na nossa família. E você falando em angústias, ansiedades, eu lembro que no livro Sociedade do Cansaço, daquele filósofo coreano, o Byung-Chul Han, ele comenta que hoje nós vivemos numa sociedade do desempenho, ou então numa sociedade do esgotamento, onde o indivíduo
ele é empreendedor dele mesmo. Então ele acaba explorando a si mesmo até se consumir completamente, que é o que a gente está vendo em vários contextos. E isso está diretamente ligado à tal da síndrome de burnout, que segundo o Byung-Chul Han é uma queima do nosso eu pelo superaquecimento, devido a todo tipo de excesso que a gente está praticando. Então eu queria ver o que você acha disso, se faz sentido a gente falar em autocuidado como um antídoto da síndrome de burnout. Ou eu tô falando muita bobagem? Perfeito, Silvia. O burnout, a gente pode dizer que ele é quase um caminho sem volta. O autocuidado é o caminho para nós voltarmos quando já estamos em burnout, e é o caminho para nós não entrarmos nele a primeira vez ou não entrarmos nele de novo. E aí a gente está falando de um monte de coisas, a gente está falando de respeitar nossos próprios limites. Tudo posso, mas nem tudo convém. Exatamente. Você consegue, consigo, você pode, posso, mas nem tudo convém. Aprendi com você sobre como dizer não, quando e como dizer não. E alguns cuidados que são muito básicos, mas que é tão fácil a gente perder na nossa rotina do dia a dia. Cuidados com o corpo, cuidados com a mente. O burnout, ele afeta tanto homens quanto mulheres e afeta diversas camadas sociais e profissionais. Então, todos nós precisamos estar atentos. E assim como o sofrimento mental e sofrimento emocional, falar sobre tem evidência em reduzir a sua frequência. Quanto mais a gente fala sobre e a gente divulga informação e estratégias, a gente consegue superar esse risco. Doutora Ellen, a gente fala bastante de burnout. Você conseguiria citar para a gente pelo menos uns 2, 3 sintomas para a gente poder identificar? Perfeito. Como que eu identifico se eu estou em burnout? Os sintomas, eles são progressivos, né? Como é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. Cansaço excessivo, falta de energia, despersonalização, quando você não está por inteiro, você está fragmentado no seu trabalho, quando você não consegue ter mais empatia pelos seus clientes, pelos seus subordinados, pelos seus líderes. Você tem a sensação de que o mundo está passando aos seus olhos e você não está conseguindo participar, como se você estivesse paralisado. E isso vai gerando um sofrimento mental, muitas vezes em que você pensar sobre o trabalho, você se dirigir ao ambiente de trabalho, você iniciar tarefas do seu trabalho começa a te gerar sofrimento. Coração acelera, respiração acelera, vem dores de cabeça, dores pelo corpo inteiro. Mas, doutora, então deixa eu pegar um gancho. Quando você fala que só de pensar para o trabalho, você já começa a ter todos esses sintomas, né? E interessante que esse último episódio do Além da Lei, eu falei um pouco sobre mudança de carreira. E um dos riscos da gente tentar mudar a carreira ou redirecionar a carreira, a gente pode dizer que são 2 tipos de riscos. Um pontual e outro estrutural. No pontual, a gente às vezes é só mudar o contexto. Que nem, por exemplo, você está achando que você está muito satisfeito com aquela sua carreira, com aquilo que você faz, com o seu trabalho. E às vezes você está tendo sinais de um burnout. Você não precisa virar a sua vida inteira de ponta cabeça, colocando em risco a sua vida e de tantas outras pessoas que às vezes dependem de você, achando que o problema é da carreira, quando na verdade é o burnout dando seus sinais. Exatamente, muito importante. A gente não toma decisões quando a gente está cansado. Quem tem o perfil de liderança tem muita autocobrança, né, Silvia? Reconhecer que você está cansado, nossa, como é difícil. Então, o primeiro passo é reconhecermos, opa, o cansaço não está justificável, a irritabilidade não está justificável. Doutor, na verdade, sim, a gente até reconhece, a gente só não conta. Não assume. Reconhecer é uma coisa, assumir é outra. Mas reconhecer, assumir e dar uma pausa. A pausa, ela não precisa ser apenas você sair de férias. A gente precisa reformular a nossa rotina. Esses dias eu fui colocar no papel como estava a minha rotina. Que tempo que eu tenho lá para gravar o podcast com a Silvia. Silvia? Quem é essa pessoa? Tinha que espremer de todo lado. Então, a gente precisa ter uma análise crítica de como está a nossa rotina. Coloca no papel. Que tempo você tem para o lazer? Que
tempo você tem para respirar? Que tempo você tem para estar com as pessoas que você ama e estar por inteiro? Se você não tem tempo para nenhuma dessas atividades, você não está praticando o autocuidado. Doutora Ellen, reza a lenda que na listinha de prioridades pessoais tem que vir em primeiro lugar nossa fé, depois nossa família, depois nosso trabalho, ou seja, nunca tem tempo pra gente. E eu sempre falo por aqui que em primeiro lugar, sempre as primeiras coisas. Então me diz como que eu faço para me priorizar, para me colocar em primeiro lugar. Olha, sabe quando a gente está no avião? E eu sempre me perguntei o porquê dessa frase. Para mim ela nunca tinha feito sentido. Que quando houver períodos de turbulência, as máscaras cairão do teto, coloque primeiro em você e depois auxilie crianças e pessoas idosas, outras pessoas que precisem de ajuda. Eu nunca tinha entendido essa frase e ela me parecia muito egoísta. Mas quando a gente traz essa frase para o contexto do autocuidado, a primeira regra do socorrista é: primeiro, certifique-se de que você está seguro para então socorrer qualquer outra vítima. Se a gente não estiver bem, a gente vai cuidar de quem? Exatamente. Sempre me vem à mente que eu cresci, eu acho que não só eu, né? Todos nós, né? Crescemos com aquela fala: você vai amar o próximo como a você mesmo. Como se o próximo fosse a pessoa mais importante dessa fala. E muito recentemente que me abriu os olhos, me abriram os olhos para falar: não, a pessoa mais importante dessa fala é você. Você vai amar o próximo sim, mas como a você mesmo. Primeiro você se ama, primeiro você se cuida. E aí sim você está pronto para dividir e para cuidar do outro. Já ouviu aquela frase, walk the talk? Sim. A gente tem que vestir na pele. Como que a gente quer cuidar de outras pessoas, liderar outras pessoas, se a gente não é capaz de fazer a nossa própria gestão de cuidado? E aí entra o autoconhecimento, a autoeficácia. E aqui entra nós sabermos nos priorizar. Uma frase muito legal de autocuidado que eu vi esses dias é: autocuidado não é eu primeiro, é eu também. Perfeito. Bom, aqui eu costumo sempre dar um step by step, ou seja, um passo a passo para implementar uma rotina, ou uma mudança, ou até uma metodologia. No caso do autocuidado, eu posso contar com uma cartilha? Por onde a gente pode começar? Se eu não fiz nunca nada, se eu nunca cuidei de mim, existe um step by step? Existe sim, Silvia. O autocuidado, ele é realizado sobre uma base. E essa base é composta por 6 pilares. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. E não tem uma ordem, tá? Pensa em 6 pilares alicerçando uma casa, Perfeito. Uma construção. Um dos pilares é a alimentação. Porque tudo aquilo que eu consumo vai compor o meu corpo. E aqui a gente está falando, sim, de saúde física, a gente está falando de envelhecimento saudável, porque quem aqui não quer envelhecer bem? E a gente está falando de saúde mental e emocional. E tem aqueles que nem querem envelhecer também, né? Se puder o pessoal do meu time. Em termos de alimentação, vamos ser prático, né? Porque eu sei que muita gente aqui não tem tempo de ficar horas na cozinha. Como que a gente trabalha a nossa alimentação? Como que a gente usa a alimentação a nosso favor no autocuidado? Se você gosta de cozinhar, desenvolva essa habilidade. Cozinhar é um ato de amor. Se você não tem tempo, você tem ótimas opções hoje no mercado para escolher alimentos que vão ter variedade, vão ter uma composição legal ali, com vitaminas, com nutrientes, com sais minerais e frutas vegetais. Descasque mais e desembrulhe menos. Essa seria a principal orientação em relação à alimentação. Porque com isso, o que a gente está fazendo? A gente está nutrindo o nosso corpo, e a gente está nutrindo nossos hormônios e nossos neurotransmissores. Aqui a gente está falando de bem-estar mental. Adorei esse negócio de descasque mais e desembrulhe menos. Perfeito, pessoal, anota aí. É uma regra que já diz tudo. É uma orientação que já diz tudo. E por que eu estou insistindo tanto nesse ponto? Porque a gente está falando de elementos químicos que vão construir o nosso corpo, vão construir nossa química cerebral. Então, muitas vezes, o meu humor não está legal, pode ter a ver com a minha alimentação. Muitas vezes eu estou com muita irritabilidade, muita sonolência, estou sem energia para o meu dia. De onde vem isso? A alimentação é essencial para a construção dessa química do corpo. E a gente fala de água também, né? Porque quantos aqui de nós
Não vamos dar conta no final do dia que, nossa, que dor de cabeça, que cansaço, a gente não tomou nem 500 ml de água. Perfeito. Então, a água é essencial nesse processo. Movimento. Mas eu posso substituir a água por um suco? Depende. Te peguei. Qual é o teu objetivo? Tudo depende do referencial. Se for um suco natural, para substituir o seu refrigerante, o seu energético para tocar o dia, o seu 10º café do dia, o suco natural tá excelente. Perfeito. Agora, se já for o seu 10º suco natural, se não tiver tomado nem uma gotinha de água, dá uma chance pra água, vai? Tá bom, você ganhou. Flavorizada, põe um limãozinho, uma mexerica, hortelã, morango, vale tudo. Mas dá um pouquinho de água pro seu corpo. Perfeito. E movimento. É impossível termos saúde e qualidade de vida sem movimento. O ser humano, ele funciona bem se movimentando. A atividade física, ela melhora a nossa performance cognitiva, a nossa performance no trabalho, melhora a nossa qualidade do sono, melhora a digestão, melhora o humor. E eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre atividade física. Qual que é a recomendação que eu deixo hoje? O desafio para você. Encontre no seu dia a dia oportunidades de se movimentar. No seu tempo de lazer, no seu trabalho, com a sua família, na sua casa. Eu ouvi de um médico coreano que ele falava o seguinte, ele falava, atividade física não é bom para sua saúde, é fundamental para a sua vida. E isso eu carrego comigo até hoje. E faço atividade física na hora que dá, porque eu também aprendi com ele que a gente se sabota o tempo inteiro. Por exemplo, se eu falo, eu vou fazer atividade física segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. Aí segunda está chovendo. Ô, delícia, não vou fazer atividade física. Era tudo que eu queria. Então ele orienta a gente da seguinte forma. Você vai colocar na sua cabeça, eu vou fazer atividade física. Que horas? A hora que der. Mas eu vou. E assim eu tenho feito, tá dando certo pra mim. E a gente tem que usar a inércia a nosso favor também. Tem um grande amigo que fala, simplesmente vai. Depois de 5 minutos você me fala se você parou. É isso. E aqui a gente já emenda num outro pilar fundamental do autocuidado, que é o relacionamento, as conexões. Por que não utilizar o momento da alimentação para se conectar com quem está em casa com você, se conectar com quem está no trabalho? Utilizar o momento de lazer, atividade física, num parque, em casa. Eu lembro que eu brincava de bexiga com meu pai quando ele voltava do trabalho, quando eu era pequena. A gente punha uma música e ficava jogando bexiga na sala e correndo pela casa. Era tão divertido para mim e era um momento de relaxamento para ele. A gente se conectava nessa atividade. Então, te desafio. Procura no seu dia que oportunidades você tem de se movimentar e com as pessoas que você ama. Pode ser seu pet também. E um outro ponto muito importante do autocuidado, Silvia, a gente precisa falar aqui para a gente não cair em algumas armadilhas, que são as armadilhas dos tóxicos. Sim. Os tóxicos nicotina, os tóxicos álcool, os tóxicos energéticos, os tóxicos cafeína. E também, por que não, relacionamentos e atividades tóxicas, né? Redes sociais tóxicas também. Nossa, essa semana a gente teve um alívio aí, né? E a gente precisa ter muito cuidado com essas armadilhas. E também o sono, a gente precisa de pausas. A música é feita de sons e pausas. A nossa vida, a gente também precisa de pausas para reconectar, para recarregar e muitas vezes para a gente restaurar. Eu não sei quem assistiu, quem ouviu, melhor dizendo, o episódio Pit Stop, aqui do Além da Lei. E nesse episódio, a própria doutora Ellen forneceu um material muito rico para mim, para falar da importância do descanso. Mas claro que não deu para me aprofundar lá. Mas agora eu vou aproveitar que ela está aqui e vou explorar. Doutora, a senhora pode aprofundar um pouco sobre a importância do descanso? Olha, eu achei muito legal essa ideia do pit stop, porque às vezes a gente fica esperando a condição ideal, né? Quando eu estiver de férias, se eu vou dormir bem, enfim. Mas o pit stop traz a ideia de que o que eu posso fazer de imediato agora, em 1 minuto, em 5 minutos. E quando a gente pensa em descanso, muitas vezes a gente pensa só no sono. E sim, o sono é fundamental. Agora, existem outros tipos de descanso e de atividades restauradoras.
Eu queria recomendar aqui um livro muito interessante chamado Secret Rest, da autora Saundra Downton Smith. Ela traz nesse livro 7 tipos de descanso. E enquanto eu vou falar rapidinho sobre cada um deles, identifica qual deles mais te restauraria nesse momento ou nesse dia, nessa semana. O primeiro é o descanso físico, o sono, uma massagem, um relaxamento. Descanso mental, estar presente na sua atividade, dar uma pausa naquela lista interminável de pendências. Descanso sensorial, e aqui a gente volta nas redes sociais, o excesso de estímulos. Dá um descanso do estímulo, um descanso dos sons, um descanso do barulho. Excesso de conexão, a gente poderia falar. Excesso de conexão, excesso de tela, né? Descanso criativo. Sabe aquela atividade que você entra no flow, que você não vê o tempo passar e que a sua mente começa a produzir? Relaxa e te estimula. É um tipo muito importante de descanso. Descanso emocional, não para os outros e sim para você mesmo. Descanso social, descanso de gente, solitude. Sabe aquele momento que ninguém, agora é a hora de ninguém. Solitude. E o descanso espiritual, a conexão com a espiritualidade, a religiosidade, a conexão com o superior. São 7 tipos e eu achei muito interessante essa abordagem que ela traz nesse livro. Maravilha, só que é o seguinte, doutora, sabendo que humanos é que somos e quando a gente não der conta de fazer tudo isso e quando eu escorregar, o que eu faço? Olha, humanos é que somos. Quem nunca, né? Que atire a primeira pedra. Silvia, vamos aqui para características de uma boa liderança. Por que a gente é tão acolhedor e tão um approach tão legal com os nossos liderados? E quando é com a gente mesmo, a gente é tão duro? Aquele sentimento de que eu não consegui, se eu não consegui uma vez, eu não consigo nunca, eu sou um fracasso, quando é para mim mesmo eu não consigo. Enfim, a gente precisa desenvolver a autocompaixão. Muitas vezes nós somos carrascos de nós mesmos. E quanto mais acolhedora e positiva for a nossa abordagem conosco, mais a gente vai ter sucesso. E uma frase muito legal que eu vi também nas redes sociais: sempre haverá um recomeço te esperando para quando você precisar. Tá, doutora, se prepara porque aqui a gente gosta de um step by step de verdade, tá? Então, na prática, por onde eu começo? Pelo que é mais fácil para mim, pelo que é mais difícil, por onde eu começo? Cada um sabe onde o sapato aperta. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar, identificar quais foram as barreiras que me impediram de atingir o meu objetivo. Foram, como a gente comentou, pensamentos autolimitantes de que eu não consigo, de que eu nem vou tentar, que não vai dar certo. Em segundo lugar, às vezes é uma barreira logística. Como você comentou, é segunda de manhã, choveu, pronto, acabou. Então, a gente precisa ter um plano B. E a gente precisa colocar no papel. Ter metas, lembra daquelas metas SMART? Olha só, ela aprendendo com o nosso podcast, hein, gente? As metas específicas, mensuráveis, atingíveis, né? Então, precisa, sem estimativa equivocada, relevantes e relacionadas ao tempo, temporais. E uma orientação que eu dou: comece pelo mais fácil. Comece pelo que você está mais confiante de que você consegue, porque isso gera uma retroalimentação. Quanto mais a gente consegue, mais a gente se sente confiante para avançar, para conseguir mais. É como se fosse regime, né? Você começa a fazer o regime. Aquilo não dá resultado, você desanima e para por ali. Agora, quando você põe aquela calça e ela começa a ficar larguinha, delícia, meu Deus do céu. Não tem melhor incentivo. Já começa a fazer jejum intermitente, assim vai, né? Não tem melhor incentivo do que o sucesso. E isso gera em nós emoções positivas. Você sabe que a gente precisa de 3 emoções positivas para anular cada emoção negativa que a gente vivencia. Eu preciso de 5, mas vamos lá. Quando você colocar as metas SMART,
para cada uma das suas metas, tenha um plano B. O dia de chuva, eu vou fazer dentro de casa. Se a minha amiga não for comigo, eu vou com meu pet. Então, se não der para fazer em casa, eu vou comprar pronto, uma versão saudável. Então, tenha sempre um plano B, senão a gente se auto-sabota. Plano de contingenciamento, gente. E aqui, simplesmente comece. Nós não conseguimos mudar o rumo de um barco que está parado. Então, a orientação que eu costumo dar é comece. Ao longo do caminho, a gente vai ajustando horários, vai ajustando a logística, você vai aprendendo com os seus próprios sucessos e insucessos. Foi muito generosa da parte da doutora Ellen dividir tanto em tão pouco tempo com a gente. Então só resta pra gente agradecer e, claro, deixar todos os contatos da doutora para quem quiser seguir nas redes sociais ou entrar em contato. E aqui fica uma dica, a página dela do Instagram é sensacional, então vale muito a pena seguir. Então, você vai passar os seus contatos para os nossos ouvintes ou você vai cobrar consulta? Olha, e se essa conversa já te ajudou a refletir um pouquinho sobre como está o seu autocuidado e quem sabe planejar ou colocar em ação os próximos passos em direção ao autocuidado, eu já estou muito feliz. Você pode me encontrar no Instagram, @doutora.ellen.lessa_, no blog www.healthyourdiary.com, onde eu escrevo sobre medicina do estilo de vida, e também num programa... Ó, aqui um spoiler, hein? Pode dar spoiler? Só um, hein, por favor. A gente preparou um conteúdo muito legal sobre autocuidado e a Silvia vai contribuir também com soft skills no autocuidado. E ele vai estar no YouTube, a gente divulga por aqui. Doutora Ellen, convidado aqui no Além da Lei, tem direito a escolher música. Não é fantástico, mas a gente gostaria muito de encerrar o episódio com uma música que faz sentido para você, que você goste bastante. Tem uma música que fez muito sentido para mim e para muitas pessoas agora na pandemia. A música se chama Seja Gentil com Você, da Kel Smith. Ah, sensacional, muito bom, muito bom. E se não for pedir demais, se quiser deixar uma mensagem do tipo bem motivadora pra gente reunir as forças e começar a nos cuidar, nós agradecemos bastante. Eu vou compartilhar aqui uma frase que eu vi no Instagram da doutora Roberta Portugal, uma super amiga minha. Ser gentil com você mesmo só quando você merece é igual regar uma planta só quando chove. Você está sendo gentil com você? Ou está esperando, entre aspas, merecer uma gentileza? Ah, muito bom, muito bom. Doutora, muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal adorou. E na próxima primavera já tem encontro marcado de novo aqui com a gente. Obrigada, querida. Uns bons dias. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo de hoje, envie para um amigo. Abraços, saúde, se cuida e até o próximo episódio. Será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria? Espero que sim. Seja gentil com você. Respira fundo e pega leve. Só leve o que não pesar no coração. Aprenda porque a vida é breve. Exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre mais. Seja gentil com você.
se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre